O texto em que tratamos sobre a entrega de dízimos e ofertas, vimos que o problema ali foi que eles mentiram ao Espírito Santo por meio da fala. E é justamente sobre esse assunto, a fala sadia, a fala de acordo com a vontade de Deus, que é o texto que iremos expor nessa noite. Eu peço por gentileza, os irmãos abram na carta de Tiago, capítulo 3, versículos 1 a 12, na nossa série de exposições na carta de Tiago. Como os irmãos sabem, no Novo Testamento, nós temos exposto de maneira sequenciada a carta de Tiago, no Antigo Testamento, o livro do profeta Ageu, e hoje vamos seguir então com Tiago. Tiago 3, 1 a 12. Ouçamos então a voz do Senhor em Tiago 3, versículos 1 a 12, que nos diz o seguinte: Meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Vamos orar, pedindo ao Senhor sabedoria, clareza na compreensão da palavra dele. Bondoso Deus, mais uma vez nos pomos diante de Ti em oração, mais uma vez pedindo que o Senhor prepare o nosso coração como um terreno fértil, para que a Tua palavra seja plantada e possa prosperar, possa transformar a nossa vida. Confiamos na Tua bondade e misericórdia e nós rogamos, fala conosco, Pai. Nos faz a imagem do Teu Filho Jesus por meio da Tua palavra. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Creio que todos aqui já passaram pela experiência de falar alguma coisa e depois se arrepender. Talvez você contou algo pessoal, antes da hora você tinha um sonho de conseguir alguma coisa, ou você tem um sonho de chegar em algum lugar e você contou para uma pessoa e depois disse, cara, não devia ter falado isso para essa pessoa. Você contou vitória antes da hora. Ou então você passou para frente uma notícia sobre alguém e depois você soube que isso era mentira. Você já fez isso? Ou contou também uma mentira de maneira intencional e depois se arrependeu. Crianças, certamente vocês já se arrependeram de falar alguma coisa que não devia. Uma palavrinha feia e o papai repreendeu. Ou então você falou uma palavra que machucou o seu irmão, ou sua mãe, ou seu pai. O fato é que com a queda do homem, tudo em nós foi contaminado, incluído a nossa fala, a forma como falamos. E é sobre isso que trata o texto que temos diante de nós. Como usar a fala de uma maneira que agrada ao Senhor. No texto que acabamos de ler, vemos Tiago orientando aqueles que queriam ser mestres. Percebemos logo no versículo 1 que ele
põe esse foco, para dar um alerta para aqueles que são mestres a respeito do pecado com a língua. Afinal de contas, a fala é o principal trabalho daqueles que são líderes no meio da igreja, não é isso? Afinal de contas, eles têm que ser aptos ao ensino. Então, a fala é um dos maiores tesouros que um líder da igreja tem. Mas essa orientação não vale apenas para os mestres da igreja. Esse trecho aqui não fala apenas para presbíteros e pastores, mas fala para todos os crentes. O fato é que o mestre, o presbítero, o pastor, ele deve ser padrão para os fiéis na sua fala, tendo então uma fala sadia. Mas esse texto aqui traz lição para cada crente sobre como usar a fala. Sabemos o poder de abençoar ou destruir uma pessoa por meio da fala. E esse poder de destruir e abençoar com a fala não é algo que está apenas na boca dos mestres da igreja, dos líderes da igreja, mas na boca de cada pessoa, cada pai, cada mãe, cada irmão, que às vezes por meio de uma palavra consegue reanimar uma pessoa, como também por meio de uma palavra consegue destruir o coração de uma pessoa. Vemos assim que para Tiago, a verdadeira religião, ser um verdadeiro crente, não consiste apenas em ouvir sermões em uma fé sem obras, mas em praticar aquilo que se ouve e, de maneira especial, dominar a língua. Anteriormente, nos capítulos anteriores, Tiago já havia ensinado que aquele que se diz crente, mas não controla sua língua, vive uma falsa religião. Pois se a nossa religião, a nossa vida com Deus, não consegue nem mesmo controlar a nossa língua, essa religião é falsa. É o que vemos, por exemplo, no capítulo 1, versículo 19, quando Tiago fala sobre ser tardio em falar. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. De maneira semelhante, no capítulo 1, versículo 26, ele fala que uma das marcas da verdadeira religião é você ter controle sobre a sua língua. Ele fala, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Aqui agora no capítulo 3, versículos 1 a 12, é como se Tiago pegasse aquilo que ele já falou previamente e desse um foco especial nesse assunto. Ele amplia aquilo que já havia falado anteriormente por meio dos versículos que temos diante de nós. Quando nós olhamos para o nosso texto, percebemos que ele pode ser dividido basicamente em 3 seções ou 3 partes para a nossa melhor compreensão. Primeira parte, os versículos 1 a 4, onde fala sobre o dever de refrear a língua para um bom direcionamento da vida. A segunda parte, os versículos 5 até 8, quando o Tiago descreve o poder destrutivo da língua. E a terceira e última parte, os versículos 9 a 12, onde é dito a respeito da incoerência no uso da língua. Vejamos então a primeira parte do nosso texto, onde Tiago mostra o dever de refrear a língua para um bom direcionamento da vida. Lá no versículo 1, o texto diz o seguinte: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Aparentemente, dentro do público de Tiago, muitas pessoas no meio da igreja da dispersão estavam querendo se tornar mestre. Ou seja, queria algum cargo de liderança no meio da igreja. E esse desejo pode acontecer por motivações diversas. Tanto por uma motivação boa, como também pela motivação ruim. O fato é que o próprio Tiago diz que aquele que aspira ao episcopado deseja uma obra excelente. Mas esses mestres deveriam ficar atentos àquilo que está sendo alertado aqui. Esses mestres, descritos por Tiago, e também em toda a Bíblia, eles têm o papel de instruir os crentes na palavra, ocupando assim a liderança da igreja, posição que concedia autoridade de prestígio àqueles que exerciam. E é por isso que muitas vezes o papel de líder, o papel de mestre no meio da igreja pode ser cobiçado por motivos carnais. Então Tiago aqui está meio que dando um freio nessa cobiça, no desejo pecaminoso que muitos podem ter pelo cargo de pastor e de presbítero. Tiago apresenta o motivo pelo qual eles deveriam ter muita cautela em relação a aspirar ao episcopado. Ele diz que aqueles que desejam esse cargo devem lembrar de uma coisinha: você
haverá de receber maior juízo. É como se Tiago dissesse: aquilo que seria perdoado em outro crente, não será perdoado no pastor. Aquilo que seria deixado de lado em um outro crente, do presbítero não se deixa de lado. Porque ele conhece mais a palavra. Porque ele é líder da igreja. Lembram-se da fala do Senhor Jesus Cristo em Lucas 12:48? Ao que muito é dado, muito é cobrado. Então, queridos, sempre devemos lembrar disso. O papel de liderança da igreja traz os seus riscos, traz os seus perigos. E deixe-me dizer, maior juízo há sobre a minha vida e sobre a vida dos meus colegas presbíteros do que sobre a vida de um crente que não tem um cargo na igreja. É interessante, queridos, como hoje vemos igrejas evangélicas surgindo em cada esquina, onde as pessoas se autoproclamam pastores. Essas pessoas têm motivações diversas, elas querem ganhar dinheiro, ter controle sobre a vida dos outros, mas deixe-me dizer, elas receberão um juízo maior do Senhor por não ensinar corretamente a palavra de Deus e por não cuidar devidamente do povo de Deus. Maior juízo há para aqueles que se colocam na frente da igreja e que se declaram mestres. Posto isso, é indispensável que todos saibamos como usar a fala, mas principalmente o mestre, porque a nossa fala, por meio da minha fala, eu prego toda semana, durante a semana inteira, o Evangelho da Graça. Lá no trabalho, no Mackenzie, de segunda a sexta, eu vou de setor em setor, evento em evento, pregando o Evangelho. Domingo eu estou aqui ensinando de manhã e pregando à noite. Como que esse instrumento que eu uso para proclamar o Evangelho de Cristo, eu vou usar também para algo inadequado? Saiba, diz Tiago, se você usa a sua fala de maneira indevida, você líder da igreja, maior juízo há sobre a sua vida. Posto então que esse juízo não está apenas sobre a vida dos líderes, mas sobre a vida de todos os crentes, Tiago então começa a elaborar mais a respeito desse assunto. E no versículo 2, ele afirma o seguinte: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Tiago está se incluindo aqui, tá? Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Apesar da exigência de santidade, devido ao maior juízo sobre os mestres, era necessário que eles também reconhecessem que todos tropeçam em muitas coisas. Vejam, algo que eu tenho que estar bem claro é, eu sei que tem um juízo maior da parte do Senhor sobre a minha vida enquanto líder, sobre a vida de um pai de família enquanto líder daquela casa, sobre a vida do presbítero enquanto líder, mas também nós devemos lembrar que nós não somos perfeitos. Todos tropeçamos, e tropeçamos em muitas coisas, diz Tiago. Nunca acredite em um líder que passa a imagem de um super santo, que não peca. Já viu aquele pastor que entra na igreja que parece que nem pisa no chão? Ele flutua. A santidade, se você tocar, você é fulminado nele. Esqueça, isso não existe. Todos pecamos. Pastor peca, pastor erra, pastor precisa pedir perdão, pede perdão para a esposa, pede perdão para o irmão da igreja, porque todos tropeçamos em muitas coisas. E dentre as coisas em que todos caem, inclusive mestres, Tiago destaca uma: transgredir a lei de Deus com palavras. E esse é o assunto que ele começa a desenvolver a partir aqui do versículo 2. Jesus deu um alerta muito importante sobre isso. Ele disse que nós seríamos julgados pela nossa fala. Lembram-se de Mateus 12:36? Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Cada palavra frívola, indevida que falarmos, daremos conta ao Senhor no dia do juízo. Os mestres da igreja são pessoas da fala e também podem pecar com a fala. Assim também, todo crente pode cair nesse mesmo erro de pecar com a fala. E Tiago, então, afirma que quem não tropeça na fala é perfeito varão. Essa expressão significa o mesmo que uma pessoa madura. Um varão perfeito é uma pessoa madura. Assim, o ponto de Tiago, já aqui no início, é mostrar que quanto mais controle sobre a nossa língua temos,
mais somos maduros espiritualmente. Você quer saber se uma pessoa é madura ou não espiritualmente? Fica a dica. Veja se ela sabe controlar a língua. Se a pessoa não consegue segurar a língua dentro da boca, ela não é madura espiritualmente. Pelo contrário, ela é imatura. Por isso que Tiago diz, olha, se a pessoa controla a língua, essa pessoa é perfeita, ela está se aperfeiçoando. Você pode ver isso como uma evidência. Fulano fala pouco, fala menos, escuta mais. Lembra-se de Provérbios, diz que até o tolo é tido como sábio quando fala pouco. Até o tolo, quando fala pouco, as pessoas olham para ele, olha fulano como ele é sábio, ele só fica calado observando. E fulano não tem nada para dizer, ele só fica calado mesmo, não está nem entendendo o que está sendo dito. Então, queridos, quanto menos falamos, mais demonstramos uma maturidade espiritual. E Tiago diz o seguinte, que também que quem controla a língua é perfeito varão e também capaz de refrear todo o corpo. O princípio aqui é do maior para o menor. Quem não consegue controlar os pecados da língua, não será capaz de se dominar contra o adultério ou o homicídio. Afinal de contas, majoritariamente os pecados de adultério começam com conversas indevidas, falas indevidas, não é isso? Então, se você controla a sua fala, você se poupa de muito pecado. E então, nos versículos 3 até o 5, são expostas duas ilustrações sobre o versículo 2, de como o controle da língua como quem controla a língua controla o corpo inteiro. A primeira imagem descrita no versículo 3 é de um cavalo e o freio que é colocado na boca dele. Ele diz, ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Vejam, temos o domínio sobre um animal poderoso, como um cavalo. Um cavalo é mais forte do que a gente. Mas se colocarmos um freio, aquele objeto na boca do cavalo, você controla um animal mais forte do que você. Com uma coisa pequenininha, você consegue controlar. Com essa ferramenta, não só fazemos o cavalo parar, você puxa o cavalo para, mas também você mostra se você quer que ele vá para a esquerda ou para a direita. E então, no versículo 4, Tiago vai para a segunda ilustração. A primeira ilustração é algo pequeno controla algo poderoso, mais forte do que nós. A segunda ilustração, Tiago diz no versículo 4, observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Nesse segundo exemplo, ele fala de navios enormes, que são guiados por um pequeno leme. Talvez vocês aqui, que todos aqui já assistiram o filme Titanic. E vocês se lembram que ele vai afundando pela frente e então a parte do fundo vai levantando. E aí aparece o motor, né? Ali aquelas hélices enormes, e tem um leme, que é uma partezinha pequena, que direcionava aquela tonelada de ferro. Uma parte bem pequenininha controlava todo aquele navio pelo impulso do timoneiro. Do mesmo jeito que um cavalo é domado por uma peça pequena, assim também o ponto de Tiago é que o grande navio também é dominado por uma peça muito pequena. E por mais que venham rijos ventos, como ele fala aqui, ventos fortes, o que controla o barco é o leme controlado pelo timoneiro e não o vento. Porque ainda que venha o vento, né, lembra-se do navio, a vela, o timoneiro que ia ali guiando, ele ia dizendo para onde o leme, para onde aquela parte tão pequena, que era o leme, deveria ser conduzida. E ao citar esses dois exemplos, o objetivo de Tiago é mostrar que algo pequeno controla todo o corpo. Assim também, quem controla a língua é capaz de controlar todo o seu corpo. Vemos com isso, queridos, que assim como um freio determina a direção do cavalo e o leme, a do navio, assim também, quem dirige bem a sua língua, dirige bem a sua língua, dirige bem a sua vida. A nossa vida será abençoada ou amaldiçoada. Iremos nos dar bem ou nos dar mal, se nós soubermos dominar a nossa fala, se soubermos dominar a nossa língua. Então, você quer saber qual é o grande leme da sua vida? A sua fala. Sabe por que tantas vezes a gente se quebra? Porque fala demais. Fala besteira. Você quer se dar mal? Fale demais.
claro também, você quer se dar mal, fique calado quando você deve falar. Mas o princípio aqui de Tiago é: a sua língua tem uma capacidade de colocar você em lugares maravilhosos, como tem a capacidade de destruir a sua reputação, por causa de uma palavra. Então, dos versículos 5 a 8, na segunda parte do nosso texto, Tiago fala sobre o poder destrutivo da língua. Vejam comigo o versículo 5, a primeira parte, onde Tiago conclui a ideia dos versículos 3 e 4, mostrando o contraste entre o pequeno tamanho da língua e os grandes estragos que ela pode causar. Veja, ele diz: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Assim como o freio do cavalo e o leme do navio, que são pequenas peças, conseguem fazer grandes feitos, assim também a língua consegue ter feitos desproporcionais ao seu tamanho. Um exemplo disso, primeiro exemplo destacado por Tiago, é que a língua se gaba de grandes coisas. Ou seja, com a língua falamos com confiança excessiva sobre nós mesmos. É o primeiro pecado que Tiago dá aqui. Às vezes nós falamos demais sobre nós. Falamos que somos bons, falamos que conseguimos, falamos que a nossa realidade é a melhor. Nós nos gabamos. Nós nos ufanamos da nossa capacidade de conseguir alguma coisa. A língua começa a pecar quando nós temos uma estima muito alta sobre nós mesmos. Nós nos gabamos de grandes coisas. Então, na segunda parte do versículo 5, Tiago mostra novamente que pequenas coisas podem produzir grandes efeitos. Ele diz: vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ele fala aqui que uma fagulha põe em brasa uma grande selva. Esse é um exemplo que nós conhecemos bem. Às vezes, uma bituca de cigarro consegue fazer um incêndio. Uma pequena fogueira, não apagada corretamente, faz um incêndio. Ou então, se você pega ali um objeto para poder acender uma fogueira, uma faísca põe fogo em algo grandioso. Algo tão pequeno consegue ter um efeito tão grande. Então, no versículo 6, ele desenvolve a sua ideia sobre o poder destrutivo da língua. E para descrever como a língua pode ser utilizada de maneira destruidora, ele faz 5 afirmações sobre a língua aqui no versículo 6. Olhem comigo para o versículo 6. A primeira coisa que ele fala é: a língua é fogo. Veja, ele não diz que a língua é como fogo. Ele diz que a língua é fogo. Ou seja, a língua é fogo na sua capacidade de inflamar os ânimos. A língua, ela tem a capacidade de gerar confusões e brigas, de destruir amizades, de destruir famílias, destruir igrejas. Além disso, ele diz que a língua é um mundo de iniquidade. Não é só que é pouca iniquidade, é muita iniquidade, porque com ela nós podemos cometer vários tipos de pecado. Com a língua, nós podemos mentir, nós podemos blasfemar, que é ofender a Deus, podemos ter conversação torpe, podemos ter a maledicência, podemos ter a difamação, que é falar mal da boa fama do outro, podemos cometer calúnia, mentir sobre alguém. Veja, eu poderia passar mais um bom tempo falando aqui sobre vários tipos de pecado que você pode cometer com a língua. Por isso que ele diz: com a língua você comete um mundo de iniquidade. Terceiro, ele diz que a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. O ponto de Tiago aqui é dizer que a língua, ela não é algo externo a nós, mas é algo que está em nós, faz parte do nosso corpo, e que é um inimigo que está em nós, e que nós precisamos, então, dominar essa parte do nosso corpo. Afinal de contas, ela está em nós e pode contaminar o nosso corpo inteiro. A quarta coisa que ele fala é que a língua põe em chamas toda a carreira da existência humana. Queridos, o ponto de Tiago aqui, por meio dessa afirmação, é mostrar que, desde pequeno até sermos idosos, durante toda a carreira humana, durante toda a existência humana, nós pecamos com a língua. Já parou para pensar nisso? Uma criança pode mentir, um adulto mente,
um idoso mente. Dessa forma, toda a existência humana, desde quando ele é pequenininho até quando ele é mais velho, ele peca com a língua. Crianças, fiquem atentos a essa verdade. Você tem que controlar a sua língua para falar a verdade, não só agora que você é criança, que tem que falar com o papai e a mamãe, mas quando vocês se tornarem adultos, vocês continuarão lutando contra o pecado de vocês para falar a verdade, serem pessoas honradas, falarem aquilo que é justo como um crente durante toda a sua vida, de criança a adulto. Quando você ficar bem velhinho, você ainda vai ter que lembrar que a sua língua é um instrumento nas mãos de Deus para abençoar e não para destruir. A quinta e última colocação é que a língua é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Aqui, o que Tiago está dizendo de maneira bem clara é que muitas vezes o próprio Satanás, aqui descrito como o inferno, é quem põe algumas falas indevidas na boca das pessoas. Já parou para pensar nisso? Tiago está falando que o diabo usa a língua das pessoas para proporcionar ou causar grande destruição. Não se engane. Não se engane. A fala de uma pessoa pode destruir a vida de muita gente. Lembram-se da Segunda Guerra Mundial? Adolf Hitler. Sabe qual foi a grande arma que aquele homem teve em sua posse? Isso aqui, ó. A fala. Você não via ele com armas. Você não via ele indo para a guerra. Mas quando ele subia para falar ao povo alemão, ele falava como ninguém. E até hoje é assim, tá? As pessoas são dominadas pela fala dos outros, até para fazer a coisa errada. É por isso que ele fala claramente que a língua, muitas vezes, ela é posta em chamas pelo inferno. O próprio diabo usa a língua de pessoas para causar grande destruição. E então, nos versículos 7 e 8, Tiago mostra a razão por que a língua faz tanto estrago. Ele diz, é porque a língua é indomável. Vejam, pois toda espécie de férias, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Aqui Tiago faz uma comparação entre a capacidade do homem controlar os animais e controlar a sua língua. Sobre o domínio dos homens sobre os animais, é dito no versículo 7 que o homem doma. Primeiro, veja, o homem consegue domar no versículo 7 feras. Já viu o homem domando um leão? O homem consegue domar um leão, mesmo o leão sendo mais forte do que ele. Aves. Já viu as pessoas domando coruja, domando lá um pombo-correio, ensinando truques para um pássaro? Ou répteis. Já viu aquele povo que brinca com jacaré, um crocodilo? Principalmente nos Estados Unidos, o povo brinca com um crocodilo. Toma um crocodilo. Mas também seres marinhos. Lembra-se dos golfinhos que são domados pelos homens? Da orca, quem não assistiu aqui o filme Free Willy? Os homens domam todo esse tipo de animal enorme, animal selvagem. Todos esses animais, o homem tem domado. No versículo 8 vemos que apesar dessa habilidade do homem em domar esses animais, o homem não consegue domar uma coisa, a sua língua. Toma um bicho daquele tamanho, uma baleia, mas a língua, ele diz que a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Aqui é como se Tiago afirmasse que a língua humana é como um animal extremamente selvagem e peçonhento. Imagine um animal forte como uma baleia. O que Tiago está dizendo é, a tua língua é mais forte do que uma baleia. Porque uma baleia te domina, mas a língua te não domina. Não só isso, não só é forte, mas é peçonhento, que nenhum homem consegue domar. Atestamos isso quando vemos que não conseguimos controlar nossa própria língua. Quantas vezes já falamos algo e nos arrependemos? Você diz, meu Deus, por que eu não calei a boca? Falei besteira. Então Tiago fala duas coisas sobre a língua. Ele diz primeiro que ela é mal incontido. A palavra aqui incontido, no grego, é o mesmo que incontrolável. Então, literalmente, a tradução pode ser
que a língua é um mal incontrolável. Ou seja, o termo aqui, grego, se refere a algo que está se movendo de maneira constante e imprevisível e que não pode ser dominado. Tá? Então é algo que a gente não prevê exatamente o movimento. A segunda coisa que ele fala, que a língua é carregado de veneno mortífero. A ideia aqui é que é um animal peçonhento e mortal. Eu não sei quantos de vocês gostam de programas de animais. Por exemplo, até hoje, eu gosto muito de ver os vídeos do Richard Rasmussen. Acho muito legal. E eu me lembro de um vídeo que foi muito marcante para mim, que foi quando ele foi na África para caçar uma serpente chamada mamba negra. Não sei se vocês já viram esse vídeo. É assustador. Porque o Richard está ali e chega um momento que ele acha uma mamba negra. Uma serpente das mais venenosas de todo o mundo. E aí ele está num lugar que tem um mato e aí de repente ele perde a mamba negra de vista. Até que daqui a pouco, o cinegrafista filmando ele, a mamba negra levanta. Porque uma das características dela é que ela fica em pezinho assim. E ele não conseguiu ver. A ideia aqui, ele está dizendo que a língua é assim. É tão rápido. Tem um veneno tão mortal que a gente nem percebe. E quando a gente vai ver, a gente já fez um estrago sem tamanho. Irmãos, certamente o animal mais selvagem e peçonhento que existe tem a sua toca. Mas o animal que tem mais veneno está atrás da nossa língua. Sabe qual é o bicho mais peçonhento do mundo? Está atrás dos seus dentes. É a sua língua. Quando você fala para machucar, fala sem ser para edificar. É isso que Tiago está dizendo. Com a língua, acabamos com a alma, acabamos com a honra, acabamos com o nome, acabamos com a reputação de uma pessoa. Com a mesma eficácia de um veneno de uma cobra. Pelo fato do homem não conseguir dominar a língua, nós devemos pedir a Deus para que através do Espírito Santo, Ele domine a nossa língua. O ponto de Tiago é, por você mesmo, você não vai conseguir. Porque só tem uma pessoa que consegue domar esse animal peçonhento que está atrás dos seus dentes, que é a sua língua, que é o Espírito Santo de Deus quando habita em nós. Por isso que nós precisamos lembrar sempre da obra de Cristo em nosso favor. Cristo nos chamou, Cristo nos transformou, nos legou o seu Santo Espírito para que possamos usar a nossa língua de maneira para edificar as pessoas, não para destruir as pessoas. E então, dos versículos 9 a 12, Tiago mostra a incoerência no uso da língua. Ele mostra que dela não pode proceder coisas ruins e também coisas boas. Chegamos então na terceira e última parte do nosso texto, quando o Tiago menciona a incoerência no uso da língua. Claro, tendo os mestres como pano de fundo, afinal de contas, eles pregam a palavra de Deus, então não pode ter uma coisa e outra, né? Você prega com a língua a respeito de Deus e com essa mesma língua você destrói as pessoas, mas esse mesmo princípio se aplica para qualquer pessoa. Veja. Versículo 9. Com ela, ou seja, com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Ou seja, com essa língua, nós bendizemos a Deus. Agradecemos a Deus. Com a língua nós oramos. Foi isso que você fez aqui? Você orou, você cantou louvores. Com a língua eu estou pregando o evangelho. Com a língua você proclama o evangelho da graça para outra pessoa. E vemos com isso que Tiago está dizendo... de crente. Com a língua, nós bendizemos a Deus. Então, Tiago não está falando aqui de descrente, ele está falando de crente. Porém, essa mesma língua com que bendizemos ao Senhor, Tiago diz que nós amaldiçoamos os homens. Ou seja, proferimos maldições contra eles. Eles que são imagem e semelhança de Deus. E aqui está posto, claramente no versículo 9, uma incoerência. Então, no versículo 10, Tiago mostra que com essa mesma boca, abençoamos os homens e também os amaldiçoamos. Vejam, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Ou seja, com a mesma boca em que nós abençoamos a vida de pessoas, nós também podemos amaldiçoá-los. Então, Tiago mostra que
não é conveniente que seja assim. Ou seja, não pode ser dessa forma, porque isso mostra uma incoerência entre a fé que professamos e a nossa vida. Lembram-se que essa tem sido a tese de Tiago aqui? Uma fé que não pode ser incoerente. E aqui é o ponto dele. Ao falar tudo isso sobre a língua, e falar que nós bendizemos a Deus e amaldiçoamos os homens, ele está dizendo, é incoerente também. Assim como é coerente nós ouvirmos a palavra e não termos uma vida transformada, assim como é incoerente vermos um crente passando necessidade e a gente não ajudar, é também incoerente quando nós, com a mesma língua, nós abençoamos pessoas e também usamos as nossas palavras para destruir as pessoas. Não é conveniente que seja assim. E a pergunta é, qual é a solução para esse problema? A resposta, usar a nossa língua apenas para abençoar os outros. Deixe de lado o amaldiçoar as pessoas e que da sua boca só proceda bênçãos. Lembram-se de Efésios 4:29? Texto que nós lemos hoje na nossa liturgia. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Nós que adoramos ao Senhor com os nossos lábios, que chegamos, cantamos, oramos, nós não podemos utilizar a nossa fala para amaldiçoar os outros, ou para destruir os outros, ou para denegrir a fama dos outros, mas devemos usar para abençoar a vida das pessoas. Para mostrar como era incoerente bendizer a Deus e amaldiçoar os homens com a mesma língua, Tiago então faz duas perguntas que são ilustradas com exemplos tirados da natureza. E nós vemos isso no versículo 11. Primeiro exemplo, ele apresenta no versículo 11, ele diz, acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? O ponto de Tiago é, será que uma fonte de água mineral, você vai encontrar também água salgada? Quem aqui já foi em Poços de Caldas? Né? Água boa, né? Que a gente toma banho. Você já viu sair água salgada dali? Daquelas torneiras? E nem vai. Porque de uma mesma fonte não vai sair água doce e água amarga ao mesmo tempo. No versículo 12, Tiago usa uma segunda ilustração. Ele fala, acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. O ponto de Tiago é que a figueira só vai produzir o quê? Figos, não azeitona. Por sua vez, videira só produzirá uvas e não figos. De maneira semelhante, a boca do crente não pode produzir o que não presta. Porque não é da nossa natureza. Nós somos transformados pelo poder do Evangelho. Nós somos transformados por Cristo. E da nossa boca não pode sair o que é doce e amargoso. Nós não podemos dizer que somos uma coisa, que somos discípulos de Cristo, que por meio da palavra dele nós somos transformados. E a nossa palavra é uma palavra de destruição. Vocês já pararam para pensar isso? Por meio da palavra, Deus criou os céus e a terra. Já. E por meio da palavra, tem crente que destrói a vida do outro. Destrói a boa fama do outro. Queridos, se não encontramos esse tipo de incoerência na natureza, como que permitiremos que essa incoerência seja encontrada na nossa língua? Eu pergunto, como que nós, regenerados por Cristo, usamos a nossa língua para abençoar e amaldiçoar, quando deveríamos usar ela apenas para abençoar a vida das pessoas? Queridos, deixe-me, depois da exposição do texto, concluir trazendo aplicações. Eu creio que o texto já é muito prático, mas eu creio que podemos sistematizar as aplicações aqui para a nossa vida por meio de 4 aplicações. A primeira aplicação, bem clara, o texto eu não vou falar nada que eu já não tenha dito antes, é que Deus nos deu a língua para ser instrumento de bênção e não de maldição, como tudo mais o que Ele nos deu. Primeiro devemos utilizar a nossa língua para pregar o Evangelho de Cristo. E aqui eu quero dizer que essa característica não se aplica apenas para aqueles que são ministros do Evangelho. Todos nós somos chamados para sermos proclamadores
da mensagem do Evangelho de Cristo. Nem todos somos chamados para sermos pastores e presbíteros, aptos ao ensino. Mas todo crente tem que ter a capacidade de pregar o Evangelho e de ser o evangelista. De evangelizar onde está. E é justamente por meio dessa fala, por usarmos a nossa língua para proclamar o Evangelho da graça. Saiba que todas as vezes que você conta uma fofoca no trabalho, todas as vezes que você fala um palavrão no trabalho, todas as vezes que você fala uma besteira, quando você prega o Evangelho é desacreditado. Por quê? De uma mesma fonte não pode sair água doce e amarga. Até um descrente sabe disso. Então, quando você usa indevidamente a sua fala diante de um descrente, e depois quer pregar o Evangelho da graça para ele, sabe o que vai mudar na vida dele? Nada, porque ele vai botar em descrédito a sua palavra. Em última instância, ele vai botar em descrédito o Evangelho de Cristo. É por isso, então, queridos, que nós devemos usar a nossa fala para dar força aos cansados, para fortalecermos aqueles que estão com a fé fraca, para podermos abençoar as pessoas. A minha segunda aplicação é uma exortação. É para que você controle a sua língua para não usar ela para se destruir e para destruir os outros. Então percebam que aqui dentro dessa aplicação eu tenho duas subaplicações, vamos dizer assim. Não use a sua língua para se destruir, nem para destruir os outros. Quando for para falar algo para uma pessoa, há aquilo que é chamado de um filtro que Sócrates ensinou. E aqui eu estou trazendo da sabedoria popular, tá? Não é um crente que falou isso. Foi o filósofo Sócrates. Mas ele está extremamente certo. Ele diz que antes de você falar alguma coisa para alguém, você deve fazer 3 perguntas. Primeiro, o que você vai falar sobre o outro é verdade? Você tem certeza que é verdade o que você vai falar? A segunda coisa, o que você vai falar sobre o outro é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Porque se for uma coisa boa, não tem por que falar. Se você for falar de alguém, fale sempre coisa boa. E terceiro, o que você vai falar sobre o outro? Vai ajudar aquela pessoa em alguma coisa? Aquela pessoa sobre quem você está falando. Você contar para uma outra pessoa, vai ajudar a pessoa de quem você está falando em alguma coisa? É claro que não. E então, queridos, lembre-se de Provérbios, já mencionado aqui previamente, Provérbios 17, 28, que até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios, por sábio. Por isso, não se destrua por meio da sua fala. Porque você pode acabar com sua carreira no trabalho por causa de uma mensagem errada. Quantas pessoas já foram demitidas no trabalho porque mandaram uma mensagem indevida? Porque falaram alguma coisa que não devia ter dito? Quantos casamentos ficaram numa situação difícil porque falou que não devia? Por isso, não se destrua nem destrua a sua família por meio de uma fala indevida. E nem destrua os outros. Não quebre as pessoas que já estão quebradas. Não quebre as pessoas que não precisam ser quebradas. A minha terceira aplicação é para vocês, crianças. Vocês, filhos da aliança, vocês que têm sido instruídos na palavra do Senhor. Cuidado com a mentira que vocês falam com seus pais, que vocês falam com a professora na escola, com seus colegas na escola. Cuidado para não falar palavras que ofendem seus amigos. Palavras que não são motivadas pelo amor de Cristo. Faça isso. Controle a sua fala, porque Cristo agia assim. Você, criança, pode usar sua fala tal como Cristo. Talvez vocês, crianças, lembrem-se do episódio em que o Senhor Jesus Cristo, com 12 anos, foi encontrado no templo, ao lado dos mestres da lei. E sabe sobre o que Jesus falava? Sobre a Bíblia. E vocês, crianças, meu maior desejo é que vocês sejam assim. Que com 12 anos, com 5 anos, com 4 anos, vocês falem da palavra de Deus. Vocês falem da Bíblia.
Assim como o mestre que foi criança e que disse que crianças não são tapadas, não são idiotas, mas conseguem memorizar a lei do Senhor e conseguem falar com gente grande sobre as coisas de Deus. Vocês, crianças, são chamadas a estar ao lado dos adultos, falando do bondoso Cristo, do bondoso Salvador, da lei do Senhor, que é a sua meditação dia e de noite, e que você ama essa lei. E deixe-me encerrar com a quarta e última aplicação, direcionando para você, amigo que está aqui conosco nessa noite, que não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Certamente a sua fala está cheia de pecados que você nem percebe. Palavrão, fofoca, amaldiçoando outras pessoas. E a minha mensagem é bem clara dessa noite. Arrependa-se do seu pecado. Volte-se para Cristo. Não saia daqui pensando assim, pastor, obrigado. Foi uma palavra tão boa, né? É verdade, a gente tem que parar de falar besteira. Se parar aí, vocês não entenderam a minha exposição. Não é sobre ser bonzinho essa pregação. A minha pregação é sobre aquele que vem habitar em nós por meio do Espírito Santo. E que domou, e que consegue domar, não só a língua dos homens, mas o coração dos homens. É sobre aquele que pega uma língua venenosa, tal como a de Saulo, e transforma em Paulo, o proclamador do Evangelho da Graça. É sobre o Cristo que doma corações, doma a língua, doma o corpo por inteiro, para a glória dele. Porque por meio do Espírito Santo, ele consegue nos transformar. Por isso eu não quero que você, meu amigo, saia daqui nessa noite, e nem você, meu irmão, saia daqui nessa noite e diz, vamos lá, pastor, depende de nós, não é isso? Vamos lá, diz a música, aquele louvor que diz que depende de nós. Vamos falar direitinho, não vamos falar besteira. Não, não depende de você. O que você precisa, que depende de você, é dobrar o seu joelho todo dia e pedir, Senhor, me dá a graça para que a minha língua não seja um veneno, para que eu não fale mentira, para que eu não dê um falso testemunho. Porque eu sei que à medida que eu faço isso, eu envergonho o Evangelho da Graça. E saiba que Cristo, aquele que muda a nossa natureza, ele não muda só a nossa fala, ele muda a nossa vida, ele nos salva e nos usa como instrumentos para a proclamação do Evangelho da Graça, para que pessoas se arrependam dos seus pecados e vejam que da nossa boca só sai água doce, que na nossa boca só sai a mensagem de salvação em Cristo Jesus.